Imagine um lugar onde os direitos humanos são eliminados e a sobrevivência é um jogo brutal de resistência atrás de muros altos e arame farpado. Algumas das prisões mais famosas do mundo infligem punições tão terríveis que levam ao extremo os limites do sofrimento humano. Do isolamento implacável em Alcatraz, nas Montanhas Rochosas, às mortíferas guerras de gangues em celas sobrelotadas na Venezuela. Estas prisões não são apenas instalações, são pesadelos concebidos para quebrar o espírito. Curioso para ver como é a vida dentro desses infernos? Aperte os cintos enquanto o levamos em uma jornada pelas 20 prisões mais brutais e suas punições terríveis. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal. É grátis. Número 20. ADX Florence, Estados Unidos. Bem-vindo a ADX Florence, a prisão mais segura da América e um lugar que poucos deixaram, conhecida como Alcatraz das Montanhas Rochosas. Esta instalação Supermax foi construída em 1994 para conter os criminosos mais perigosos do país. Mas não são apenas as cercas de arame farpado ou os muros reforçados que tornam este local infame. É o intenso isolamento psicológico que os reclusos suportam. Os presos terroristas dentro do Supermax são frequentemente alimentados à força para mantê-los vivos. Imagine ficar trancado em uma pequena cela à prova de som 23 horas por dia, sem contato com outros humanos, sem conversa, sem luz solar, sem alívio. Esse isolamento extremo pode levar até mesmo as mentes mais fortes ao limite, causando depressão, paranoia e alucinações. Os críticos argumentam que estas condições equivalem à tortura psicológica, empurrando os limites humanos de formas quase inimagináveis. Como é a vida dentro desta fortaleza de solidão? Por que tantos dizem que é pior que a morte? Agora é hora de um tópico especial. Recentemente, algumas imagens de uma suposta prisão chegaram ao mundo. Aparentemente, existe uma prisão secreta construída em algum lugar do mundo onde os prisioneiros são mantidos em jaulas de aço sob o sol quente. Mas isso não é tudo. O cruel diretor também acende fogueiras próximas para aumentar o calor. Que prisão é essa? Ninguém pode dizer, já que os especialistas não conseguem descobrir onde ele poderia estar localizado. Alguns dizem que não passa de uma farsa elaborada criada para diversão mórbida. Mas o que você acha? Não deixe de nos informar nos comentários. Número 19. Prisão La Santé, França. A prisão La Santé, em Paris, é um lugar onde a história e o horror se entrelaçam. Fundada em 1867, esta notória instituição já sediou execuções públicas na guilhotina, atraindo multidões para testemunhar o espetáculo macabro em seu pátio. Mas mesmo depois de a guilhotina ter sido removida, o sofrimento lá dentro continuou. Hoje, a prisão abriga cerca de 2.000 presos, incluindo alguns dos criminosos e presos políticos mais perigosos da França. A vida dentro de La Santé é definida por superlotação severa e condições péssimas. Os presos são amontoados em celas pequenas e sujas, onde perdura o fedor da decomposição e do desespero. O impacto psicológico é imenso, levando a uma das taxas de suicídio mais elevadas no sistema prisional francês. Muitos prisioneiros são levados ao limite, presos entre o ambiente opressivo e a violência, tanto dos outros presos como dos guardas. Apesar das tentativas de renovação e do encerramento temporário para renovações em 2014, pouco mudou. Relatos de abuso e negligência continuam desenfreados e o sofrimento continua inabalável atrás dos muros de pedra desta prisão infame. Número 18. Prisão de Evin, Irã. A prisão de Evin, no Irão, é famosa pelos seus relatos e testemunhos arrepiantes de antigos reclusos. Ao contrário de muitas prisões que lutam contra a superlotação, Evin é conhecida pela tortura extrema dos presos, muitas vezes usada para extrair informações ou sem motivo aparente. Estabelecido em 1972 durante o governo de Mohammad Reza Pahlavi,
o último Shah do Irão, a sua notoriedade aumentou após a Revolução Iraniana de 1979, quando o novo regime intensificou a sua repressão à dissidência, tornando Evin sinônimo de graves violações dos direitos humanos. Numerosos relatos descrevem interrogatórios brutais com tortura física e psicológica como métodos comuns. Estas incluem espancamentos, confinamento solitário, execuções simuladas e a negação rotineira de direitos legais, com muitos reclusos privados de julgamentos justos e de representação legal, resultando em sentenças arbitrárias e duras. Um dos incidentes mais notórios, o massacre de prisioneiros em 1988, resultou na execução de milhares de presos políticos, chamando a atenção internacional para a brutalidade nas prisões. O caso de Zahra Kazemi, uma jornalista canadiana-iraniana que morreu depois de ter sido torturada no país, destacou ainda mais as medidas extremas utilizadas contra os detidos. Além disso, as repetidas detenções da advogada de direitos humanos Nasrin Sotoudeh pelo seu ativismo sublinham a repressão contínua. Estes casos atraíram uma cobertura mediática significativa e a condenação da comunidade internacional, o que levou a sanções e a um maior escrutínio do historial dos direitos humanos no Irão. Número 17. Prisão de Tadmor, Síria, originalmente construído como quartel militar no deserto pelas autoridades francesas na década de 1930, Tadmor foi mais tarde transformado numa prisão que ganhou notoriedade durante os regimes de Hafez al-Assad e Bashar al-Assad. Tornou-se uma instalação para encarcerar prisioneiros políticos, especialmente aqueles que se opunham ao regime de Assad, simbolizando uma severa repressão política. O acontecimento mais infame ocorreu em 27 de junho de 1980, quando cerca de 1.000 presos foram executados em retaliação a uma tentativa fracassada de assassinato contra Hafez al-Assad. Tadmor é conhecido pelos seus métodos sistemáticos de tortura, incluindo espancamentos, choques elétricos e posições forçadas que infligem dor. Os reclusos enfrentam condições extremamente desumanas, caracterizadas por sobrelotação severa, nutrição insuficiente e higiene precária, contribuindo para uma elevada taxa de mortalidade. O escritor palestino Salameh Kaileh, que passou 2 anos em Tadmor, descreveu-o como o pior lugar do mundo, afirmando que não pode ser considerado uma prisão, uma vez que os direitos humanos deveriam existir dentro de tais instalações. Ele enfatizou que em Tadmor os prisioneiros não têm nada além de medo e horror. Tortura brutal e chicotadas são comuns, e os carcereiros exercem autoridade desenfreada, chegando ao ponto de matar presos, se necessário. A prisão foi fechada em 2001. Reaberta em 2011 e finalmente destruída pelo Estado Islâmico do Iraque e pelo Levante em 2015. Número 16. Prisão de Pitești, Romênia. A prisão de Pitești, na Romênia, é famosa pela sua extrema brutalidade, especialmente durante o final da década de 1940 e início da década de 1950, sob o regime comunista. Originalmente destinado a albergar prisioneiros políticos, tornou-se o centro de uma horrível experiência de reeducação que visava converter à força ativistas anticomunistas, intelectuais, estudantes e figuras religiosas à ideologia do regime através de tortura sistemática. O ambiente dentro da prisão era marcado por graves abusos físicos e psicológicos, onde os presos sofriam espancamentos implacáveis, choques elétricos e trabalhos forçados. Eles também sofriam de desnutrição, cuidados médicos inadequados e condições de superlotação que agravavam a sua miséria. O aspecto mais notório da prisão de Pitești foi o programa de reeducação liderado por Eugen Turcanu, um preso que se tornou torturador. Este programa procurou desmantelar as identidades e lealdades dos prisioneiros através de intensa tortura física e manipulação psicológica, forçando os presos a denunciar e atacar fisicamente os seus pares. Este período,
que durou de 1949 a 1951, foi repleto de humilhação e degradação, deixando cicatrizes psicológicas duradouras nos sobreviventes. Quando os detalhes do programa de tortura foram revelados, provocaram indignação nacional e internacional, resultando em julgamentos que responsabilizaram algumas das partes envolvidas, incluindo a execução de Eugen Turkanu e de outras pessoas envolvidas. A terrível realidade enfrentada pelos reclusos nessas prisões levanta questões sobre a natureza da punição e se os indivíduos merecem tal tratamento pelos seus crimes. O que você acha? Número 15. Prisão de Qincheng, China. Na prisão de Qincheng, na China, a desumanização começa no momento em que os presos passam pelas portas. Despojados de suas identidades, eles recebem números de 4 dígitos, sem nomes. Os primeiros 2 dígitos indicam o ano de chegada, enquanto os 2 últimos dígitos indicam a ordem de entrada. Este sistema reflete a fria eficiência da prisão, reduzindo os indivíduos a meras estatísticas. A vida interior é definida por hierarquias rígidas e condições adversas. As rações alimentares são meticulosamente calculadas com base em fatores como a idade, a criminalidade e até mesmo o estatuto social, tanto dentro como fora da prisão. Os banhos são um privilégio raro, concedido apenas uma vez por semana ou menos. Dependendo do comportamento, até o exercício deve ser conquistado, reforçando um regime de controle implacável. À noite, os presos devem dormir com as mãos visíveis nos lençóis, sob vigilância constante. Ao contrário de outras prisões, Qincheng não realiza execuções. Em vez disso, os reclusos suportam um trabalho árduo na crença de que um dia poderão ser reformados e contribuir para a sociedade. Entre seus residentes mais notórios estavam figuras de destaque como Kang Sheng e Jiang Qing, que passaram pela mesma rotina punitiva que todos os outros. Número 14. Prisão do Golfinho Negro, Rússia. A prisão Black Dolphin, na Rússia, é conhecida pelas suas medidas extremas, onde os reclusos devem ficar em pé aproximadamente 16 horas por dia, sem oportunidade de descansar ou sentar-se. Por ser uma das prisões mais antigas do país, emprega protocolos rígidos, incluindo vendar os olhos dos presos durante o transporte, para evitar que memorizem o layout e planejem fugas. Esta instalação abriga alguns dos criminosos mais perigosos, incluindo terroristas, canibais e assassinos em série, todos cumprindo penas de prisão perpétua. Os presos passam por 90 minutos obrigatórios de exercícios todos os dias, durante os quais suas celas são revistadas em busca de contrabando. Os únicos itens permitidos são jornais, rádios e livros, enquanto as refeições consistem em sopa azeda servida 4 vezes ao dia. Os guardas fazem rondas a cada 15 minutos e os presos devem responder os comandos com "Sim, senhor", refletindo o rígido controle da prisão. Estas medidas de alta segurança visam regular o comportamento e os movimentos dos reclusos, priorizando a disciplina e minimizando o risco de perturbações ou fugas. Número 13. Rikers Island, Nova York. Rikers Island, em Nova York, tem estado sob intenso escrutínio devido aos altos níveis de violência e abusos relatados nas instalações. Isso levou a várias decisões legais contra o Estado. Uma das práticas mais infames de Rikers é a política de revista corporal, onde mesmo as pessoas presas por crimes menores devem ficar nuas e passar por longas revistas nas cavidades. Além disso, os presos, especialmente os adolescentes, são frequentemente usados como algozes, uma prática que é discretamente endossada pelos guardas e agentes penitenciários. Estes perpetradores intimidam e atacam fisicamente outros reclusos, perpetuando uma cultura de tratamento desumano. O uso da força, incluindo ataques físicos, isolamento e abuso por parte de outros reclusos, é comum.
Medidas disciplinares severas impostas pelos guardas contribuíram para inúmeras mortes de presidiários ao longo dos anos. À luz desta história preocupante, tem havido apelos crescentes para a reforma ou mesmo o encerramento de Rikers Island. Os defensores da reforma da justiça penal sublinham a necessidade de abordagens alternativas ao encarceramento e de melhorias significativas nas condições de vida dos detidos. Número 12. Prisão de Pollsmoor, África do Sul. A prisão de Pollsmoor, na cidade do Cabo, na África do Sul, é um campo de batalha brutal onde as gangues reinam supremas. As hierarquias de gangues dominam todos os aspectos da vida, determinando quem sobrevive e quem não sobrevive dentro destas paredes. Projetada para abrigar cerca de 4.000 presos, a prisão agora abriga mais de 7.000 corpos em sua estrutura decadente, com a população flutuando diariamente. Esta superlotação extrema apenas alimenta o caos, uma vez que a má ventilação e os cuidados médicos inadequados tornam a propagação de doenças como a tuberculose desenfreada. Os presos são amontoados em celas tipo bangalô, às vezes 40 por quarto, empilhados em beliches duplos e triplos. Em muitos aspectos, este lugar é ainda mais desesperador do que qualquer outra cela. Esses homens devem ser trancados aqui porque são contagiosos. Estas condições de superlotação não só promovem doenças, mas também aumentam as tensões entre facções de gangues rivais, que muitas vezes resultam em tumultos e confrontos. Mesmo os guardas prisionais não são poupados, por vezes apanhados no fogo cruzado destes confrontos brutais. Apesar de ser a prisão onde Nelson Mandela esteve detido, Pollsmoor continua a ser um lugar de sofrimento implacável. As organizações de direitos humanos continuam a condenar a prisão pelas suas condições deploráveis, lançando luz sobre o abuso e a negligência que definem a vida no seu interior. Número 11. Prisão de segurança máxima de Kamiti, Nairobi. No coração de Nairobi, a prisão de Kamiti é uma lembrança sombria dos lados mais sombrios da justiça. Fundada em 1955, esta notória instituição é há muito tempo um símbolo de sofrimento e abandono. Outrora, um centro de detenção para presos políticos durante a turbulenta década de 1980 e início da década de 1990, a história de Kamiti é marcada por execuções e tratamento brutal. Ao longo dos anos, a prisão ganhou fama pelas suas péssimas condições de vida, que levaram a trágicos surtos de doenças. Um surto de cólera em 2009 ceifou pelo menos 8 vidas, sublinhando os padrões de saúde desesperadores que continuam a atormentar os seus corredores. Originalmente construído para abrigar 1.400 presidiários, a população cresceu mais que o dobro desse número. Número 10. Centro de Reabilitação de San Quentin, Califórnia. San Quentin, Califórnia, é a penitenciária mais antiga do estado, fundada em 1852. Ela serve como a maior instalação no corredor da morte para presidiários do sexo masculino nos Estados Unidos e já abrigou alguns dos criminosos mais notórios da história, incluindo Edward Bunker. Com sua longa história, San Quentin desenvolveu uma reputação sombria. Muitas áreas dentro da prisão estão desatualizadas, insalubres e em mau estado, colocando os reclusos em risco de doenças. É perturbador que os reclusos sejam frequentemente vítimas de abusos por parte de guardas e agentes, enquanto a violência relacionada com gangues é comum, levando a confrontos e assassinatos entre reclusos. Os encarcerados enfrentam períodos prolongados de isolamento, tortura e espancamentos como forma de controle imposto pelo pessoal penitenciário. As duras realidades da vida em San Quentin inspiraram vários filmes, documentários, programas de televisão e livros. Número 9. Campo de concentração de Hwasun, Coreia do Norte. O campo de concentração de Hwasun,
ou Campo 22, é um símbolo sombrio do controle brutal do regime norte-coreano e do tratamento severo dispensado ao seu povo. Envolto em extremo segredo, este campo foi concebido especificamente para presos políticos, muitas vezes encarcerando famílias inteiras como punição ao abrigo da política de culpa por associação do regime. A vida lá dentro é um pesadelo, com os presos forçados a realizar trabalhos forçados em minas, fábricas e fazendas, suportando tortura e privação implacáveis. Mesmo os guardas e funcionários da prisão não estão imunes à brutalidade do campo, como revelaram desertores e imagens de satélite. Detalhes chocantes incluem tortura generalizada, execuções físicas e desnutrição, com doenças galopantes devido à grave falta de alimentos, cuidados de saúde e necessidades básicas, resultando em elevadas taxas de mortalidade. Condições de vida sujas e superlotadas isolam os presos do mundo exterior, amplificando o seu sofrimento. A tortura psicológica é igualmente grave, com os reclusos sujeitos a ameaças constantes e forçados a testemunhar o castigo brutal de outros. Embora relatórios de 2012 sugerissem o encerramento do campo, o seu verdadeiro estado permanece um mistério, servindo como um lembrete assustador das violações extremas dos direitos humanos no sistema prisional da Coreia do Norte. Número 8. Prisão de Gitarama, Ruanda. A prisão de Gitarama, no Ruanda, outrora conhecida como prisão de Muhanga, é conhecida pelas suas condições horríveis, o que a torna uma das prisões mais mortíferas do mundo. Projetado para abrigar uma fração de sua população atual, ele agora amontoa cerca de 7.000 presos em um espaço sufocante e superlotado. Muitos prisioneiros são forçados a ficar ombro a ombro em celas apertadas, sem espaço para se deitarem e com pouco acesso à água potável ou saneamento. O resultado é um terreno fértil para doenças e desespero, com desnutrição e doenças como a gangrena galopantes. Em média, 8 presidiários morrem todos os dias devido a essas condições horríveis. O sofrimento não termina aí. Os guardas submetem os reclusos a abusos físicos e psicológicos implacáveis, sendo os espancamentos, a intimidação e o trabalho forçado uma realidade diária. Os prisioneiros trabalham em condições brutais sem qualquer compensação, enquanto as organizações de direitos humanos alertam repetidamente sobre estas violações. Apesar da indignação internacional, Gitarama continua a ser um símbolo de negligência e abuso, onde os direitos humanos básicos são despojados e a própria sobrevivência é uma batalha diária. Número 7. Prisão El Rodeo, Venezuela. A prisão El Rodeo, na Venezuela, é um campo de batalha brutal onde a sobrevivência depende de um frágil equilíbrio de poder e corrupção. As necessidades básicas, como alimentos, água potável e cuidados médicos, são escassas e são frequentemente utilizadas como ferramentas de controle por funcionários corruptos que manipulam estes recursos para manter a ordem na população reclusa. O tratamento dos reclusos varia drasticamente, dependendo do seu estatuto social e influência dentro da prisão. Aqueles com ligações ou poder percebido recebem condições ligeiramente melhores, enquanto os reclusos de escalão inferior são deixados a sofrer. A influência dos gangues dentro do El Rodeo agrava a miséria, pois controlam o acesso a recursos essenciais, criando uma hierarquia perigosa que agrava as já terríveis condições de vida. A superlotação é galopante, forçando os presos a espaços insalubres e apertados, onde as doenças se espalham de forma incontrolável. As doenças mortais são uma ameaça constante, e os motins de gangues eclodem frequentemente enquanto os prisioneiros lutam pela sua sobrevivência. Apesar das tentativas do governo e dos militares para conter o caos e implementar reformas, problemas fundamentais continuam por resolver. O rodeio é um lembrete urgente da necessidade de uma reforma abrangente do sistema prisional da Venezuela, onde a negligência e a corrupção alimentam um ciclo implacável de sofrimento. Número 6. Penitenciária Federal de Alcatraz, Califórnia.
A Penitenciária Federal de Alcatraz, comumente conhecida como Alcatraz, está localizada na Baía de São Francisco e foi construída entre 1910 e 1912 como prisão militar. Tornou-se famosa como uma das mais formidáveis instalações correcionais federais dos Estados Unidos, operando de 1934 a 1963. Sua localização isolada e fortes correntes tornaram a fuga quase impossível, ganhando o apelido de A Rocha. A prisão abrigou criminosos notórios como Al Capone e o Homem-Pássaro de Alcatraz, consolidando ainda mais o seu status infame. Os presos enfrentavam condições difíceis em pequenas celas solitárias, com privilégios limitados e rotinas rígidas. As ações disciplinares incluíam frequentemente o confinamento solitário por infrações menores, resultando em um grave estresse psicológico que desafiava a sanidade dos reclusos. Vários prisioneiros, incluindo Ed Woodke, cometeram suicídio tragicamente, enquanto outros recorreram à automutilação devido ao trauma que vivenciaram. A extrema segurança e o tratamento dispensado aos presos na prisão inspiraram o filme Fuga de Alcatraz, que se concentrou na ousada fuga de 3 presos. Alcatraz foi fechada em 1963, mas posteriormente reaberta ao público como museu, permitindo os visitantes explorar o seu passado histórico. Número 5. Prisão Central de Bang Kwang, Tailândia. Muitas vezes chamada de Hilton de Bangkok, da Tailândia, a prisão central de Bang Kwang originalmente abrigava 3.500 presos, mas agora abriga mais de 8.000 pessoas, incluindo presos de longa duração e presos no corredor da morte. Do lado de fora, a prisão central de Bang Kwang parece ser uma instalação comum caracterizada por muros altos e arame farpado. No entanto, passar por ela evoca uma sensação arrepiante dos horrores internos. Os reclusos enfrentam um trabalho árduo e condições de vida terríveis, com até 25 reclusos a partilhar espaços apertados em celas concebidas para muito menos ocupantes. O acesso às necessidades básicas, como cuidados de saúde, alimentação e higiene, é muitas vezes gravemente inadequado. A prisão funciona sob um regime rigoroso, forçando muitos reclusos, especialmente os novos no sistema ou no corredor da morte, a realizar trabalhos tediosos e a usar algemas nas pernas. Em 2018, a prisão era famosa por abrigar cerca de 510 presos no corredor da morte. Com execuções realizadas principalmente por injeção letal, a vida dentro destas paredes é dura, com alimentos insuficientes e de má qualidade, cuidados médicos inadequados e relatos frequentes de abusos. A situação é ainda mais complicada para os reclusos estrangeiros, que enfrentam barreiras linguísticas e o estresse de estarem longe de casa. Apesar da existência de alguns programas educativos e de formação profissional, o ambiente geral contribui significativamente para o intenso estresse mental entre os reclusos. Número 4. Prisão de Diyarbakir, Turquia. A prisão de Diyarbakir, localizada no sudeste da Turquia, é conhecida pelas condições brutais e pelo tratamento severo dispensado aos presos, especialmente durante as décadas de 1980 e 1990. Estabelecida após o golpe militar de 1980, foi convertida em um centro de detenção, principal alvo de ativistas curdos, dissidentes políticos e criminosos, supostos membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. A prisão era famosa pela sua grave superlotação, com os reclusos amontoados em celas pequenas e insalubres, e a falta de alimentos e de cuidados médicos adequados exacerbou o seu sofrimento, levando a doenças generalizadas e à desnutrição. Os relatórios deste período detalham métodos extremos de tortura, incluindo espancamentos e choques elétricos. Um dos aspectos mais angustiantes foi o Corredor da Morte, uma seção da prisão famosa por torturas e execuções. As greves de fome de prisioneiros curdos em 1982 chamaram a atenção internacional para condições terríveis, resultando na morte de vários presos.
Estes protestos realçaram o desespero dos prisioneiros e a sua vontade de arriscar tudo para lutar contra o seu tratamento. Apesar da indignação global, o governo turco da época pouco fez para resolver estas questões, permitindo que a situação persistisse. Embora algumas reformas tenham sido feitas nos últimos anos, problemas como a superlotação e as más condições ainda assolam muitas prisões turcas, incluindo Diyarbakir. As organizações de direitos humanos continuam a monitorar estas condições e a defender melhorias, enfatizando a necessidade de manter os padrões de direitos humanos nos centros de detenção. Número 3. Prisão de Mendoza, Argentina. A prisão de Mendoza, oficialmente conhecida como Prisão Número 1 de Mendoza, Argentina, ganhou uma reputação notória devido a vários problemas críticos que afetam o seu funcionamento. Uma grande preocupação é a superlotação severa, que resultou em condições de vida deploráveis para os presos. Esta superlotação conduz frequentemente a um acesso inadequado a necessidades essenciais, como instalações sanitárias, serviços de saúde e espaço suficiente para viver, aumentando as tensões entre a população reclusa. O ambiente superlotado também incentiva a violência e a atividade de gangues, comprometendo a segurança e o bem-estar tanto dos reclusos como dos funcionários penitenciários. As organizações têm alertado consistentemente sobre o tratamento dispensado aos reclusos na prisão de Mendoza, com relatos de abuso físico e negligência, destacando as condições perigosas dentro das instalações. Os reclusos enfrentam frequentemente desafios no acesso à representação legal e os cuidados médicos, aumentando ainda mais a sua vulnerabilidade. Além disso, a incapacidade da prisão de fornecer programas de reabilitação eficazes agrava estes problemas, limitando os esforços para reduzir a reincidência e dificultando a reintegração bem-sucedida dos reclusos na sociedade após a libertação. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!